Quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, algo notável aconteceu que a maioria das pessoas não percebe. E, na verdade, apenas o Evangelho de João deu a importância a esse evento. Mas antes de falar sobre este evento especial, gostaria primeiro de falar sobre um anjo notável, que participou deste evento. Mas ele não foi mencionado nos livros canônicos da Bíblia. Bom, mas você vê a Bíblia hebraica, muitas vezes conhecida como Tanakh, e contém descrições desses anjos sem nomes. Há pelo menos 7 arcanjos de acordo com as crenças judaicas em relação aos anjos. No entanto, apenas 2 desses 7 têm nomes registrados nas Sagradas Escrituras judaicas reconhecidas. Miguel e Gabriel são os nomes desses 2 arcanjos. Os ensinamentos da Bíblia hebraica frequentemente se referem aos anjos como os mensageiros de Deus. Eles desempenham papéis cruciais na transmissão de mensagens celestiais. Com várias tarefas, apesar de sua importância, a maioria desses anjos não recebe nomes específicos nos escritos antigos. Em vez disso, suas características ou funções são descritas. Miguel, um dos 7 arcanjos, é um personagem bem conhecido. Ele é frequentemente retratado como o anjo forte e benevolente. E seu nome, que significa quem é como Deus, ele está associado à proteção e defesa do povo israelita. Há alguns casos em que o nome Miguel aparece refletindo sua função única no mundo espiritual. Gabriel é um arcanjo diferente com um nome bem conhecido. O nome de Gabriel se traduz em Deus como minha força. Este anjo é frequentemente retratado como um mensageiro de Deus, que oferece informações e notícias significativas. Gabriel é abordado com um destaque nas escrituras judaicas, quando profecias e eventos importantes são discutidos. Outros anjos também desempenham papéis significativos. Rafael, por exemplo, é um arcanjo conhecido por seus poderes de cura. Uriel é frequentemente ligado ao conhecimento e à iluminação. Apesar de não ter nomes semelhantes ao de Miguel e Gabriel, esses anjos ainda são reconhecidos na angiologia judaica por suas realizações. A Bíblia hebraica não é o único lugar no judaísmo onde o conhecimento sobre os anjos podem ser encontrado. É crucial que mais textos e interpretações surgiram ao longo do tempo que acrescentam ao nosso conhecimento dessas entidades celestes. Esses livros, que coletivamente compõem a angiologia judaica, entram em mais detalhes sobre suas características, ordem e funções dos anjos na teologia judaica. Um anjo importante chamado Uriel é mencionado no 2º livro apócrifo bíblico de Esdras. Neste livro, que é referido como Esdras, pois na Vulgata, o profeta Esdras faz uma série de perguntas a Deus. Uriel então responde às perguntas de Esdras, que oferece direção e sabedoria aos nomes dos anjos que estarão no comando no fim do mundo, e estão listados na revelação de Esdras, conforme está registrado neste livro apócrifo. Entre esses anjos fortes estão Miguel, Gabriel e Uriel. Outros anjos como Rafael, Gabutelon, Aker, Arpugitonos, Beburos, que são mencionados neste Apocalipse. Este livro, em particular, é o único lugar onde os últimos 5 anjos são discutidos. Eles não são mencionados em nenhum outro texto apócrifo ou apocalíptico, o que é interessante, pois é mostrado em uma variedade de papéis em alguns evangelhos apócrifos cristãos, com os detalhes dependendo das fontes. Uma dessas tarefas envolve salvar o primo de Jesus, João Batista. Rei Herodes ordenou o massacre dos inocentes. Quando a Sagrada Família escapou para o Egito para fugir das ordens de Herodes, João e sua mãe Isabel foram carregados por Uriel, que desempenha um papel crucial nesta história. A Virgem das Rochas, uma pintura de Leonardo da Vinci, captura esse exato momento do reencontro artístico, a inclusão de Uriel. Esses escritos e contos enfatizam a importância dele como o mensageiro e guia nas tradições judaica e cristã. As várias funções atribuídas a Uriel em vários textos destacam a versatilidade dos personagens angélicos e das narrativas religiosas, enfatizando seu significado difundido na comunicação de mensagens divinas e na proteção dos eventos significativos. Agora, de volta à história de Jesus Cristo na cruz, uma quietude pesarosa pairava no ar enquanto o sol lançava seus raios minguantes pelos campos no crepúsculo escuro da velha Jerusalém. Foi uma véspera sagrada que sinalizou o sábado iminente, um dia de descanso e introspecção para o povo judeu. Foi o dia de preparação ao pé do Gólgota,
a colina onde os destinos dos homens colidiram numa história de sacrifício e de redenção. Há um cenário horrível que aconteceu à medida que as sombras cresciam. O Senhor Jesus foi condenado à morte cruel por crucificação. Seus ensinamentos se espalharam por todo o mundo, inspirando admiradores fervorosos, bem como detratores ferozes. Os corações das pessoas foram agitados pelos ventos da mudança, criando um zelo que ecoou pelas pequenas vielas e ruas de paralelepípedos das cidades naquela tarde fatídica. Os líderes judeus foram oprimidos por uma série de ansiedade enquanto o sol se punha no sábado que se aproximava. Exigia uma dedicação à lei religiosa e a visão dos 3 indivíduos crucificados nas duras cruzes de madeira no topo da colina era um insulto aos dias de pureza. Eles perseguiram firmemente uma audiência com Pôncio Pilatos, o governante romano que tinha domínio sobre a região. Pilatos cedeu às exigências dos judeus e tomaram uma decisão que causaria ainda mais sofrimento aos condenados. Os soldados, que eram severos nas forças do poder imperial, subiram a colina com solene determinação. Eles foram até os prisioneiros crucificados, um por um, atingindo-os nas pernas com golpes esmagadores que quebraram os ossos, acelerando a aproximação da morte, garantindo que os corpos não manchariam o santo sábado. Mas quando eles se aproximaram de Jesus, um espetáculo de espanto extraordinário ocorreu. Uma devastação do tormento foi gravado em cada fibra de seu corpo enquanto ele pendia na cruz. As tropas sabiam que a morte já havia levado Jesus, pois eram praticantes habilidosos de tortura. Eles decidiram não quebrar suas pernas, uma decisão que teria impacto duradouro na história. Em vez disso, um soldado solitário com uma lança na mão aproximou-se de Jesus sob a influência de uma força maligna. A lâmina cortou o lado do Salvador, com um único golpe deliberado a um rio iridescente que emergiu da ferida. Era uma mistura de sangue e água, uma cena misteriosa que continha tanto a promessa da salvação quanto a essência da vida. Uma tapeçaria cósmica de significado se desdobrou naquele exato momento. O sacrifício final que o Cordeiro de Deus ofereceu para expiar os pecados da humanidade foi representado pelo sangue, uma bomba purificadora. A água anunciou a restauração e o renascimento que iria emergir das profundezas da fé. O globo pareceu prender a respiração enquanto o sol do sábado deslizava abaixo do horizonte. Dividido entre a agonia da perda e o brilho da promessa, os eventos daquele dia, apoiados pela passagem inabalável da Bíblia, deixariam uma marca indelével nas mentes dos cristãos por milênios. Desde a escuridão do Gólgota, há uma história de grande ressonância que emergiu, um monumento atemporal para sacrificar a expiação e as alturas insondáveis do amor. As pernas das vítimas que foram crucificadas pelos soldados romanos foram frequentemente quebradas para acelerar sua morte. Eles deixaram as pernas de Jesus intactas, porque ele já havia falecido. Porém, o soldado usou uma lança para perfurar o lado de Jesus. Sangue e água derramaram da ferida. A história influencia grandemente as tradições da Igreja Ortodoxa Etíope em relação ao arcanjo Uriel. Diz que contém muitos discursos e histórias de milagres encontrados em mais de 13 manuscritos. Uma dessas histórias é sobre o milagre realizado pelo arcanjo Uriel. Segundo esses cristãos coptas e anglicanos, durante o tempo da crucificação de Jesus Cristo, o arcanjo Uriel usou sua asa para coletar sangue e água que estava fluindo do lado de Cristo. Ele então encheu o cálice com esta mistura. Segurando o cálice, Uriel viajou para a Etiópia e aspergiu o sangue em vários lugares santificados com o propósito de construir igrejas. Este ato é o motivo pela qual as representações ortodoxas etíopes frequentemente o mostram carregando um cálice cheio de sangue de Cristo. Esta é uma importante coleção de ensinamentos e histórias da Igreja Ortodoxa Etíope, dos cristãos coptas e anglicanos. Bom, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo.